Olá, sou o professor Flávio Tabellini. Vamos estudar a Introdução à Convecção, parte 3. Bom, então aqui nós temos uma placa plana com escoamento paralelo. Temperatura do filme é a temperatura da placa mais a temperatura da corrente livre dividido por 2, ok? Onde as propriedades serão avaliadas: densidade, viscosidade dinâmica, quantidade térmica e outras variáveis, tá? Bom, então aqui na placa plana nós temos o desenvolvimento da camada limite. Aqui ela passa de laminar para turbulenta. Então isso aqui é uma posição crítica, ok? O número de Henry de uma posição qualquer é a densidade vezes a velocidade vezes a posição dividido pela viscosidade dinâmica. E o número de Henry da posição crítica, ele vale 5 vezes 10 a quinta para a placa plana, ok? As equações da camada de limite. Então nós temos a equação da continuidade, tá? A equação da quantidade de movimento linear na direção x. Então nós temos aí o termo da quantidade de movimento linear, tá? Mais a força devido à pressão e as forças viscosas, ok? Tá aí, ó, tudo escrito, tá? Não vou ficar lendo isso, tá? Na equação da energia, o que nós temos aí, tá? Claro, a equação aplicada para o volume de controle. Nós temos primeiro termo do lado esquerdo, a taxa líquida da energia térmica que deixa o volume de controle, tá? Devido ao movimento global do fluido, a advecção. Primeira parcela do lado direito é a entrada líquida de energia devido à condução. E o último termo é a dissipação viscosa, ok? Então tá aí o que está escrito que eu acabei de falar. E na equação da conservação de uma espécie, tá? Nós temos aí o lado esquerdo, tá? É o transporte da espécie A devido ao movimento global do fluido, da advecção, só que para conservação, só que para massa, transporte de massa. O lado direito representa a difusão na direção y, ok? Similaridade da camada limite. A gente vai transformar as equações diferenciais dimensionais em equações diferenciais adimensionais, tá? Então, tudo que tiver asterisco é porque são parâmetros adimensionais. X asterisco, x sobre e, y asterisco, u asterisco, v asterisco, tá? V é a velocidade numa direção perpendicular ao fluxo, tá? Temperatura dimensional, tá? T menos Ts sobre T infinito menos Ts. Concentração dimensional, Ca menos Cas sobre Ca infinito menos Cas, tá? Mesma coisa da temperatura. E aí nós temos a equação da quantidade de movimento linear adimensional, com as condições de contorno, e o parâmetro de similaridade, que é o número de Reynolds, que ele aparece aqui na equação da quantidade de movimento linear, tá? Então, a equação da energia, tá? E aí nós temos aí o número de Reynolds e o número de Prandtl, tá? O número de Prandtl é a difusividade da quantidade de movimento linear sobre a difusividade térmica, tá? E a equação da concentração dimensional, aí aparece o número de Reynolds e o número de Schmidt. Tá? O número de Schmidt, esse SC, tá? É a difusividade da quantidade de movimento linear sobre o coeficiente de fusão binária, tá? Depois eu vou explicar melhor sobre esses parâmetros dimensionais, mais para frente um pouco, ok? Então nós temos a velocidade adimensional, que é a função do x asterisco, y asterisco, número de Reynolds, e do gradiente de pressão adimensional. Coeficiente de atrito, tá? Temperatura dimensional, agora temos o número de Prandtl, né, que vai influenciar, tá? O número de Reynolds, o número de Prandtl, o número de Nusselt, tá, ok? Que é o número de Nusselt, tá? O número de Nusselt, ele é a taxa de transferência de calor por convecção sobre a taxa de transferência de calor por condução, ok? E aí nós temos eles, o número de Nusselt em função do x asterisco, do número de Reynolds e do número de Prandtl, tá? Então nós temos esses termos aí. Lembrando que o número de Nusselt ele vai ser coeficiente de transferência de calor por convecção
vezes o L sobre a condutividade térmica. Tá? Essa é a divisão de Nusselt. Para a concentração dimensional. Aí agora nós temos os parâmetros de posição, grande de pressão, mas nós temos o número de Henry e o número de Schmidt. Tá? E depois nós temos o número de Sherwood. A mesma coisa que a gente tem para o número de Nusselt, tá? O número de Sherwood, tá? Que é o HM vezes L sobre dB, que é a transferência de massa por convecção sobre a transferência de massa por difusão, na verdade. Tá? Significa isso. Tá? O número de Sherwood, ao invés do número de Nusselt, é o H barra M, ao invés do H barra C, vezes um comprimento característico. Ao invés de dividir pela condutividade térmica do material, vai dividir pelo coeficiente de fusão binária. Tá? E aí a função do número de Henry e do número de Schmidt, ao invés de ser do número de Henry e do número de Prandtl. Beleza? Muito bem. Então, ó, o número de Prandtl, ele, na verdade, ele diz como que a camada livre de velocidade térmica se desenvolve, o número de Schmidt relaciona a camada livre de velocidade de concentração e o número de Lewis, que é o alfa sobre o DAB, tá? Relaciona a camada limite térmica e de concentração, ok? Bom, então nós temos as analogias entre as camadas limites, número de Nusselt com o número de Sherwood, tá? E aí dividindo o número de Nusselt com Prandtl elevado a n, a gente é igual a dividir o número de Sherwood pelo número de Schmidt elevado a n, tá? Que vai ser função do número de x e do número de Henry. Relacionando as duas, tá? O coeficiente de transferência de convecção e o coeficiente de transferência de massa, tá? Está relacionado com o número de Lewis, tá? E vamos agora aos grupos adimensionais, tá? Número de Henry é a força de inércia sobre a força viscosa, tá? O número de Prandtl é a razão entre a difusividade da quantidade de movimento linear e a difusividade térmica, que relaciona as camadas de limites de velocidade e de temperatura. O número de Schmidt é a razão entre a difusividade da quantidade de movimento linear e a difusividade mássica. Tá? Ele relaciona as camadas limite de velocidade e de concentração. E o número de Lewis é a razão entre a difusividade térmica e a difusividade de massa, que relaciona as camadas limite de temperatura e de concentração. Ok? O número de Lewis, já comentei, é a razão entre transferência de calor por convecção e condução. O Sherwood é a razão entre transferência de massa por convecção e por difusão. Tá? Mesma ideia. E o coeficiente de atrito é a razão entre a tensão desses elementos e a energia cinética do fluido. Beleza? Bom, vamos ver agora resfriamento evaporativo. Né? Quando você tem transferência de calor e tem transferência de massa. Tá? Então, tem um fluxo de calor por convecção entrando na camada do líquido. Tá? Aí a gente, para ficar mais fácil, o A é o líquido e o D é o gás. Tá? Vai ter um fluxo de calor evaporativo saindo e pode ter um fluxo de calor adicional, como, por exemplo, radiação. Tá? Nós temos a placa aí. Tá? Então, o fluxo de calor evaporativo, tá? É igual ao fluxo de calor por convecção mais o adicionado. Ok? Ó, voltando. O que sai é igual ao que entra. Tá? Por isso que está aqui desse jeito. E aí, se esse fluxo de calor adicionado for zero, o fluxo de calor evaporativo é igual ao fluxo de calor por convecção. Tá? E o fluxo de calor evaporativo é o fluxo de massa vezes o HLV, tá? Que é esse calor de evaporação, ok? E esse fluxo de calor é o HM vezes a diferença de densidade, tá? Nós estamos falando de evaporação
Esse aqui está relacionado com o calor latente de vaporização, beleza? E aí o fluxo de calor por convecção é o HC vezes o T infinito menos o TS. Juntando tudo, cai nessa expressão, rearranjando e dividindo o HC sobre o HM, vai ser em função do número de Lewis, que relaciona transferência de calor e de massa, né? Na verdade, a difusividade lá. Tá? Então, aí nós temos essa equação, o N sendo igual a 1/3, tá? Utilizando a equação dos gases ideais. E aí nós vamos ter essa equação para cálculo de temperatura, beleza? Então tá aí.